Thiago Carpini mostra confiança para vencer em Vitória 10ª Flamengo. Jogo com nossa cara. Equipe de Salvador entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão Série A na última rodada, enquanto o Mengão é o terceiro colocado. Para encostar no líder, o Flamengo ocupa atualmente a terceira posição do Brasileirão Série A, atrás do líder Botafogo e do vice-líder Palmeiras. Com isso, a equipe de Tite segue focada em tirar a diferença para o primeiro colocado, que hoje é de 5 pontos. Com isso, além de secar o Fogão e o Verdão contra São Paulo e Fluminense, respectivamente, o mais querido visita o Vitória, equipe que entrou na zona de rebaixamento na última rodada, nesta quarta-feira 24. Para o confronto, Tite barrou Lohan e ainda não terá Bruno Henrique, Wesley e Eric Pulgar do outro lado. O treinador do Vitória não quis saber de humildade e demonstrou confiança para enfrentar o Mengão. Baianos em busca de triunfo. Thiago Carpini vem focado no objetivo de evitar o rebaixamento do Vitória, após não fazer um bom trabalho no São Paulo. Pelo Leão da Barra ele mostrou acreditar no triunfo contra os cariocas. O principal é não estarmos no Z4 na 38ª rodada. Na medida que as coisas não vão acontecendo, vamos procurando oportunizar quem está melhor também no aspecto físico e fazer um jogo com nossa cara. Perdemos essa gordura porque deixamos escapar, iniciou. O comandante continuou: aqui não é terra arrasada, não tem discurso de derrotado. Somos fortes. Temos a oportunidade de fechar o turno na quarta-feira 24 com um resultado positivo, completou. Gabigol mais usado? Em meio a isso, Gabigol vai seguir no clube carioca até dezembro e em janeiro deve ir para o Palmeiras. Em meio a isso, veio à tona que ele deve ganhar mais chances com Tite a partir de agora. O camisa 99 pode até ser usado pelo lado do campo, com a lesão de Bruno Henrique. No entanto, no momento, Gabriel Barbosa deve seguir iniciando as partidas no banco de reservas. Reações da web. Torcida do Flamengo fica revoltada com escolhas de Tite. Entenda. Treinador foi criticado por torcedores nas redes sociais. Tite segue fazendo um bom trabalho em relação a números e atuações durante a temporada. O treinador está liderando o Flamengo desde a temporada passada e segue disputando o título brasileiro a cada rodada. Desde o início do ano, a torcida do Flamengo questiona algumas escolhas do treinador e nesta terça-feira vários comentários surgiram nas redes sociais sobre a gestão de elenco do treinador do Flamengo. Lohan e Léo Ortiz foram os mais citados pelos flamenguistas. O primeiro não foi relacionado para o confronto contra o Vitória nesta rodada. Já Léo é pedido por vários torcedores devido às boas atuações. Confira a seguir as críticas dos torcedores do Flamengo às escolhas do técnico Tite na temporada. Ou nos livramos do Tite ou o Tite vai acabar com o Flamengo. Já vi gente dizendo que tem que ficar anos aqui. Imagina ele 10 anos aqui tratando a nossa base com total desprezo assim. O torcedor Sidney criticou o treinador. Não acho Fabrício Bruno ruim, mas acho o menos técnico dos 4 zagueiros que o Flamengo tem. E o Tite enxerga ele justamente como o único zagueiro titular absoluto, isso que é foda. Treinador tem umas taras por alguns jogadores que é impressionante. O torcedor Xande elogiou a postura do treinador em barrar Lohan. Tite é o cara que mais cuida de vestiário até demais às vezes. Eu duvido que isso aí seja verdade, ele não tá colocando exatamente porque não renovou e não deve ser por opção dele, isso vem da diretoria. Diego ficou revoltado com o treinador. Acho o Tite o melhor técnico BR e é difícil argumentar contra, mas ele é um enganador quando o assunto é o elenco. Não sabe administrar bem elencos com muita qualidade. Absurdo, o Hélio Ortiz ainda não foi titular. Inexplicavelmente o L Pereira voltou à reserva. A Lucas titular ainda. Matheus Gonçalves avisa empresários sobre decisão de saída do Flamengo e ida ao Bragantino. Bragantino ofereceu 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos de Matheus Gonçalves, meia do Flamengo. Red Bull Bragantino aumentou a proposta para contratar Matheus Gonçalves, do Flamengo. A primeira oferta realizada foi de 5 milhões de euros, 30 milhões de reais por 50%. O clube paulista quer contar com um atleta que não tem rodagem com Tite. Segundo apurou o Bolavic Brasil, Bragantino ofereceu 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos de Matheus Gonçalves. Essa quantia equivale a 36 milhões de reais na cotação atual. Flamengo vê a negociação com bons olhos, porém gostaria de ceder apenas 50% dos direitos do meia. Tendo poucas oportunidades com Tite, Matheus Gonçalves considera positivo uma volta ao Bragantino, segundo Raíza Simplício. Busca por acordo. As partes seguem negociando na tentativa de chegar no meio termo.
Flamengo promete dar canseira no Red Bull Bragantino na negociação por Matheus Gonçalves, conforme trouxe Vene Casagrande. A canseira que eles deram na gente na negociação pelo Léo Ortiz, eles vão ter também, afirmou uma fonte ao ser consultada pelo jornalista para dar mais detalhes da possibilidade de negócio entre as partes. O atleta teve uma boa relação com a diretoria do Massa Bruta no tempo em que esteve emprestado na temporada passada. Com isso, acredita que vai conseguir desempenhar melhor o seu futebol. Fortaleza realizou uma proposta de empréstimo até o fim do ano pelo meia Matheus Gonçalves. No entanto, o Flamengo recusou e só aceita vender o jovem atleta de 18 anos e o clube deixou as tratativas. Matheus Gonçalves vem despertando interesses de clubes do exterior e do Brasil. Recentemente, o Flamengo recusou uma oferta do RB Bragantino de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos. Na derrota para o Fortaleza, o Matheus Gonçalves teve sua primeira oportunidade como titular com o Tite e atuou os 90 minutos. Apesar de ter ido bem, não voltou a ter grandes chances com o treinador. Tite decide barrar atacante no Flamengo e atitude ajuda na falta de renovação. A negociação ainda está em andamento, e a diretoria do Flamengo tenta chegar a um acordo com os representantes. Barrado por Tite. Lohan não voltou para a lista de relacionados do Flamengo para jogo contra o Vitória na quarta-feira 24, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante treinou normalmente com o elenco rubro-negro, mas foi barrado por Tite. Segundo informação do youtuber Flazoeiro, Lohan permaneceu no Rio de Janeiro e tem grandes chances de reforçar o sub-20 do Flamengo contra o Botafogo nesta quarta-feira, 24. As escolhas do técnico podem ajudar na saída. O meia Lohan também não foi relacionado para o duelo do Flamengo com o Criciúma por opção técnica de Tite. O jogador não embarcou com a delegação rubro-negra para Brasília que venceu o confronto. Renovação travada. Vale ressaltar que a renovação de Lohan ainda está sendo negociada pela diretoria. O atual vínculo vai até dezembro de 2025. Fora da lista de relacionados para pegar o Vitória, Lohan ainda não assinou a renovação e nem vai assinar semana. A negociação continua em andamento e a diretoria do Flamengo tenta chegar a um acordo com os representantes do meia. As escolhas de Tite em relação a Lohan também têm atrasado a renovação de contrato da joia com o Flamengo. O staff do atleta dificultou as tratativas nos últimos dias porque estava esperando para saber qual seria a atitude do treinador em relação à utilização do meia. Com isso, o negócio pode caducar se não houve uma novidade. A situação avançou um pouco nesta semana, mas estava travada por conta disso. Há uma expectativa de que as partes cheguem a um acordo na próxima semana para ampliação do vínculo. Além de Lohan, o Flamengo tem outros 3 desfalques. São eles, Bruno Henrique, Wesley e Eric Pulgar. O camisa 27 segue se recuperando de dores no tornozelo direito, enquanto o lateral sentiu dores musculares. O West Ham toma nova decisão sobre Paquetá e aceita vendê-lo ao Flamengo se uma condição for resolvida. Retorno do meio-campista é aprovado por todos os torcedores flamenguistas. É buscar os 3 pontos. O Flamengo precisa vencer nesta noite 24 para se manter entre os primeiros colocados. A partida contra o Vitória não será nada fácil, mas o rubro-negro carioca está preparado. Tite sabe da importância deste confronto e vai com o que tem de melhor. O comandante vem sendo questionado pelas atuações do equipe nos últimos jogos, haja vista que houve uma queda de rendimento. Com o retorno dos principais jogadores, a expectativa é que a performance aumentasse, mas isso não vem acontecendo. Pelo menos deixou muito a desejar contra o Criciúma. Nova decisão dos ingleses. Falando sobre o mercado da bola, existe uma atualização sobre Lucas Paquetá. O West Ham já ouviu dos empresários do jogador que o meio-campista deseja buscar novos ares e voltar ao Brasil. Os ingleses decidiram ouvir propostas pelo jogador e o Flamengo já foi informado sobre isso. A pedida do West Ham é acima dos 30 milhões de euros, mas o CRF entende que pode convencer com um valor um pouco menor. A diretoria do clube de Londres sabe que dificilmente um clube hoje pagará um valor parecido com o que o Manchester City aceitou depositar, algo em torno de 80 milhões de euros. Tudo porque o jogador segue sendo investigado por apostas esportivas. Com essa vontade de Paquetá em sair, os ingleses estão mais dispostos a negociar com o Flamengo para entrar em um acordo. Assim, Marcos Braz entrará em cena novamente para conversar com o clube inglês a fim de chegar a um acordo. Trazer o jogador seria um sonho e deixaria a nação muito feliz.